Bom dia para você que está chegando comigo, meu companheiro e minha companheira de Gol TV. Já chega deixando o seu like, inscrevendo-se, porque ontem tivemos rodada do Campeonato Brasileiro. Eu comecei dando um bom dia, né? Mas não é um bom dia para todo mundo. Não é um bom dia para os torcedores do Vitória, não é um bom dia para os torcedores do Botafogo, não é um bom dia para esse camarada aqui, não é um bom dia para esse pessoal aqui, mas é um bom dia para a nação tricolor, né, da Bahia. Nação Tricolor, Jair Nogueira mais uma vez por aqui do canal Bebê Sage Dias, trazendo mais novas para vocês aqui no canal, galera. Galera, vamos para mais um corte, mais um vídeo. Dessa vez vou trazer para vocês o corte que rolou lá no canal Gol TV, nosso querido Jonas Stelman que se fez presente ontem na partida entre o Botafogo, a gente que visitou lá o estádio Newton Santos, o time do Botafogo, e conseguimos um triunfo perfeito, espetacular, extraordinário. Conseguimos ganhar o atual líder do Campeonato Brasileiro, agora caindo para terceiro colocado, e a gente assumindo a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, galera. Galera, momento fantástico do nosso Esporte Clube Bahia. Vamos acompanhar, vamos ver o que foi que Jonas Stelman falou, rasgou elogio sobre o primeiro tempo que o Bahia fez. Um primeiro tempo impecável do nosso Esporte Clube Bahia. Vamos ver, vamos acompanhar. Mas antes eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho, marque lá na notificação para todos, para que eu possa te entregar todos os conteúdos diariamente aqui no canal. Sendo isso, feito tudo isso, vamos para o vídeo, vamos ver o que foi que Jonas Stelman falou do nosso Esporte Clube Bahia. Crédito também do canal Gol TV na descrição aqui. E vamos pro vídeo. Que ontem teve um dos primeiros 45 minutos, admito pra vocês, que foi o primeiro 45 minutos melhor que eu vi no ano de 2024 de um clube no país. Tô falando no país, no âmbito brasileiro. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Foi um primeiro 45 minutos jogando o Botafogo pro seu campo, jogando no Newton Santos, na grama sintética, aonde o Bahia se impôs de uma tal forma e poderia até, se aproveitasse melhores oportunidades, ter matado o jogo nos primeiros 45 minutos. Um Bahia compacto, um Bahia jogando um do lado do outro, trocando passes com rapidez, um Everton Ribeiro com uma lucidez espetacular, caindo um pouco pelo lado direito, Alexandre Cauli jogando muito bem, articulando o meio campo, ganhando todo o meio campo, Everaldo se movimentando bastante, o Tassiano, vou falar um pouco mais pra frente do Tassiano, caiu bastante de rendimento, não tá sendo mais aquele jogador do início da temporada que era letal, que enfim, que todas as bolas passavam ali pelo pé dele, mas que vitória espetacular do Bahia. Uma vitória grandiosa. Essa é a pura realidade. Uma vitória grandiosa. Uma vitória que teve dois tempos distintos. Na primeira etapa, eu tô sendo até criticado nas redes sociais porque eu falei que lá no meu Twitter de que o Bahia amassou o Botafogo. Os primeiros 45 minutos, o Bahia amassou o Botafogo. Eu tava lá, tava trabalhando, tava na tribuna, tava vendo o jogo. Nos primeiros 45 minutos, o Bahia amassou o Botafogo. Não deixou o Botafogo respirar em momento algum. Mas os números, a intensidade, a jogabilidade, o Botafogo não conseguia trocar três passes, que tinha 2 ou 3 atletas já do Bahia em cima. O que o Bahia fez no primeiro tempo com o Botafogo, eu não vi nenhum time do Brasil fazer, seja contra o Botafogo ou seja com qualquer outro time. Eu não vi. Foi um time muito compacto, marcando pro bloco, atacando por bloco, incisivo na marcação. Quando o Júnior Santos já dominava a bola, já havia 3 em cima dele. Já vinha 3 em cima dele, não conseguia respirar o Júnior Santos, e aí o Arthur Jorge teve que inventar um malabarismo. O treinador do Botafogo, provavelmente, ele estava pedindo pelo amor de Deus que o primeiro tempo acabasse. E foi efetivamente isso que aconteceu. Acabou o primeiro tempo e se iniciou um novo jogo na segunda etapa. Se o Bahia teve um primeiro tempo totalmente grandioso, repito pra você, não tô exagerando querendo babar ovo, não. Eu não vi esse ano um time jogar um primeiros 45 minutos como o Bahia jogou ontem contra a equipe do Botafogo. Eu não vi. Em contrapartida, na segunda etapa, o Bahia despencou. O Bahia, que estava marcando alto, começou a marcar baixo, dando chutão, ligação direta. As substituições que foram feitas pelo Rogério Ceni não surtiram efeito, e aí eu quero fazer uma meia-culpa para vocês. Quando a gente tem que criticar, a gente critica. E evidentemente, quando o time joga muito bem numa primeira etapa e na segunda etapa ele cai muito de rendimento devido a algumas coisas, questões psicológicas e substituição, a gente tende a culpar o treinador. Eu acho que grande parte da torcida do Bahia ontem culpou o treinador
pagou pela falta de intensidade na segunda etapa, colocando em risco uma vitória que no primeiro tempo ela poderia ser até mais contundente. Sendo que logo após o jogo, logo após o triunfo do Bahia contra o Botafogo, eu tive o prazer de reencontrar o Rogério Ceni na coletiva de imprensa e eu fui o primeiro a perguntar e justamente perguntei para ele sobre isso. Como é que o Bahia caiu tanto, né, de um primeiro tempo tão perfeito para um segundo tempo onde o Bahia acabou sendo muito pressionado ali pelo Botafogo, acabou concedendo o empate. Como que o Bahia consegue fazer um primeiro tempo tão perfeito e um segundo tempo tão abaixo? E aí o Rogério Ceni respondeu a minha pergunta e a pergunta que, enfim, e a resposta dele foi bem contundente, de que por muitas vezes, veja bem, por muitas vezes a gente acha que o time baixa a intensidade porque o técnico mandou, porque o técnico quer. E o Rogério Ceni deixou muito claro que não quer isso, que não pediu isso e que é uma questão psicológica desse elenco que após fazer o primeiro gol tende a recuar um pouco mais, tende a baixar um pouco mais as linhas, tende psicologicamente cair dentro do jogo, tecnicamente cair dentro do jogo. Então foi essa pergunta que eu fiz aí pro Rogério Ceni, foi essa resposta do treinador que você vai acompanhar agora. Então, ó, se caiu de rendimento o Bahia, não foi por culpa, pelo menos foi o que disse o Ceni, não foi porque foi uma orientação do Rogério Ceni ao fim do primeiro tempo. Coletiva de imprensa, minha pergunta abrindo a coletiva do Rogério Ceni logo após o triunfo contra a equipe do Botafogo ontem no Newton Santos. Acompanhe. Ceni, boa noite. Um prazer te reencontrar aqui no Rio de Janeiro novamente, parabenizar por essa grande vitória aqui no Newton Santos, onde nós tivemos dois tempos um pouco distintos. Um primeiro tempo onde o Bahia pouco se viu hoje no Brasil um futebol tão bem jogado quanto esse Bahia, esses meus 45 minutos. No segundo tempo, onde o Bahia ele sofreu um pouco mais. Como manter essa intensidade para os próximos jogos e não perder tanta intensidade de um tempo para o outro, sempre? Boa noite. Eu acho que, na verdade, não é a falta de intensidade, né? Eu acho que a gente, enquanto não fez o gol, jogou da maneira como nós trabalhamos, treinamos todos os dias. Eu acho que é algo, às vezes, mais psicológico do que... Não foi que faltou força, não faltou competitividade, mas às vezes falta um pouco de calma para jogar o mesmo jogo, pré-gol e pós-gol, né? Então isso é uma coisa que nós temos que melhorar para manter o jogo ao mesmo, né? Lógico que o adversário se motiva, precisa pressionar mais, mas é algo que com o passar do tempo eu acho que é muito mais mental, psicológico do que outra coisa, porque mudou radicalmente o estilo da gente jogar. Começamos a rifar muita bola, tudo ao contrário do que nós fizemos praticamente no primeiro tempo todo, né? E aí nós tentamos reforçar um pouco mais, como o Botafogo ataca muito, né, pelos lados, bola em profundidade, virada de jogo. Nós tentamos reforçar um pouquinho mais com o Rezende ajudando do lado esquerdo, com o Jean Lucas ajudando pelo lado direito. E mesmo assim nós sofremos o gol. Então o que nós precisamos melhorar é jogar o 0-0 do mesmo jeito que se joga 1-0. Isso é algo que a gente precisa crescer. Tá aí, meus amigos, o Rogério Ceni falando, né? Não quero me gabar não, mas é uma pergunta objetiva pra gente entender o que aconteceu dentro do jogo. Elogiosa nos primeiros 45 minutos e efetivamente mereceu elogios, mas no segundo tempo que não mereceu elogios e eu queria entender, e evidentemente acho que o torcedor que estava do outro lado assistindo também queria entender o porquê que o Bahia não conseguiu manter essa intensidade na segunda etapa. E o Rogério Ceni deixou muito claro que ele também não entendeu, que é uma questão psicológica, que quando faz um gol, o Bahia para de jogar. E isso precisa ser trabalhado, como o próprio disse aí o Rogério Ceni. Mas que triunfo espetacular. E o Bahia tá com um quê de time campeão? Não tô falando que vai ser campeão, mas os times campeões, eles têm esse quê de jogar mal e entrar alguém lá e decidir. Ele tem um quê de você estar numa pressão ali danada no pior momento do jogo, sair um gol seu ali que muda o panorama, né? A entrada do Ratão e a entrada do Depenha mudaram o panorama do jogo, principalmente no que tange a entrada do Depenha. É muito técnico. Eu disse até lá na transmissão aqui da Gol TV de que o Depenha deveria ter entrado no lugar do Everton Ribeiro. Caso o Rogério Ceni tivesse achado que o Everton Ribeiro estava cansado, era para ele entrar no lugar do Everton Ribeiro. E aí ele fez essa substituição um pouco mais para frente, tirou o Everton Ribeiro e colocou outro jogador, mas um pouco mais para frente ele colocou o Depenha. E o passe que o Depenha deu pro Ratão é sacanagem. E o Ratão teve uma frieza para tirar o John e fazer o gol, dando esse triunfo importantíssimo, meus amigos, importantíssimo pro Bahia. Só para falar que eu não fiz uma crítica, eu vou fazer uma crítica aqui, fazendo um paralelo com o que acontece hoje no Flamengo. O Tite tem um jogador hoje no Rubro Negro que é o querido, é apaixonado por esse jogador, trata-se do volante Gerson. Ele tira todo mundo, mas não tira o Gerson. O Tassiano tá muito abaixo e às vezes tá até comprometendo, né, o fato dele não estar jogando bem, porque tem no banco alguns atletas, Ademir, o Biel, que podem entrar e fazer a diferença no decorrer do jogo. Não tá proibido tirar o Tassiano
Tassiano não. O Tassiano não tá rendendo bem mais. Não tá rendendo. Precisa voltar a jogar o seu bom futebol. E é um fator que eu sempre disse aqui, né? O Tassiano, ele tá jogando bem improvisado. Daqui a pouco a torcida vai querer cobrar o Tassiano porque ele tá jogando mal improvisado. Tem que jogar na posição dele. Mas, meus amigos, primeiro tempo espetacular do Bahia. Um segundo tempo bem abaixo. Se esse Bahia, ele conseguir ajustar, jogar pelo menos 50% na segunda etapa do que jogou nesse primeiro tempo, é um Bahia que vai ser difícil vencer. É um Bahia que vai ser difícil de ser vencido, melhor dizendo. É um Bahia que vai brigar por coisas grandiosas e já está na vice-liderança. Só não é o líder hoje do Campeonato Brasileiro, o tricolor, porque o Atlético Paranaense tem mais saldo de gols, mas já está igualado ali em pontuações. E o próximo jogo é na Fonte Nova contra a equipe do Bragantino. Red Bull Bragantino. Não é nem um pedido, porque isso não precisa pedir. A torcida do Bahia vai esgotar os ingressos, como já vem fazendo em vários jogos, porque esse jogo é muito importante. É o jogo da consolidação. Lembra o que eu falei aqui no canal? De que o Bahia precisa se impor dentro do campeonato para decidir qual é a prateleira dele dentro do campeonato. Esse jogo é importante. O jogo contra o Atlético Mineiro, se perder é normal, se conseguir um empate é muito bom, mas esse jogo contra o Bragantino, ele é espetacular. Esse jogo contra o Bragantino é um jogo para se consolidar na briga pelo título brasileiro, para elevar a moral e para mostrar para os adversários que o Bahia, nesse campeonato, está em outro patamar. Belíssima vitória. E logo depois também, após a coletiva do Rogério Ceni, quem falou com a gente foi o Everaldo. Eu perguntei pro Everaldo o seguinte: Everaldo, como foi essa virada de chave do Bahia após a perda do título do Campeonato Estadual, onde gerou muita desconfiança e pressão? Ele falou que pressão só foi de fora, que dentro não tinha pressão nenhuma. Olha a resposta do atacante Everaldo, que guardou mais um. Fala, Everaldo. Everaldo, após a perda do título estadual, houve muita desconfiança, muita pressão, e a gente está vendo um Bahia se mostrando pronto para disputar a maior competição do país em 2024. Qual foi o momento dessa virada de chave, da desconfiança agora para esse futebol muito bem jogado, sob o comando do técnico Rogério Ceni? Bom, se houve desconfiança foi do lado de fora, lado externo, não sei, né? Mas dentro do clube não houve desconfiança nenhuma. A gente sabe que perder o Baiano foi doloroso, mas dentro do contexto, cara, com todo respeito ao adversário, nós falhamos, né, no Campeonato Baiano. Nas duas finais ali a gente falhou, mas é passado, já passou. Mas dentro do nosso trabalho, do nosso dia a dia, nunca houve desconfiança. Se houve alguma desconfiança, deve ter vindo de fora. Eu particularmente não acompanho muito a mídia, procuro mais fazer o meu trabalho junto com meus companheiros lá no dia a dia. E, enfim, os resultados do ano é só a gente olhar, né? A gente está dando conta do recado, fazendo o nosso trabalho, o que a gente trabalha durante a semana, a gente põe em prática no final de semana ou no jogo oficial, seja no meio de semana também. Então a gente vem de bons resultados, mas não é por acaso. A gente vem de bons resultados praticando o futebol que a gente trabalha durante a semana no CT. Então, como eu falei, se houve desconfiança, se teve, porque acredito que agora não tem mais, né? Do lado de fora. Do lado de dentro a gente está sempre focando no melhor, sabe que sempre tem que ir um pouquinho para melhorar, mas nunca houve dúvidas. Tá aí, galera, vocês viram aí as palavras de Jonas Stelman lá do canal Gol TV, lá do Rio de Janeiro. O cara rasgou elogios ao atual momento do Sport Clube Bahia e cravou: Bahia vai brigar aí por coisas grandes, pelo menos uma vaga na Libertadores. Assim todos nós acreditamos também. E falando sobre o jogo, sobre a partida, Bahia fez um primeiro tempo muito consistente. Bahia diminuiu os espaços, conseguiu toques de aproximação ali, muitas triangulações, atacou bastante o time do Botafogo, se impôs em campo, mesmo jogando fora de casa, e fez um primeiro tempo, como o Jonas Stelman falou, impecável. Teve a chance de Everaldo lá de ter guardado o primeiro gol, logo em seguida teve o lance do pênalti, e o Bahia fez um primeiro tempo onde se impôs e mostrou ao Botafogo que estava ali sim para poder tentar o triunfo. Acabou deixando o time do Botafogo mais acanhado, que no segundo tempo voltou, tentou amassar de novo o Bahia, mas o Bahia logo se impôs novamente e acabou equilibrando a partida ali. Não fez um segundo tempo como o primeiro, mas acabou equilibrando a partida, onde a gente conseguiu ali, tomou o gol de empate, na verdade, mas conseguiu forças e conseguiu reação em uma jogada de mestre, uma atacada de mestre ali de Rogério Ceni, que ele fez as alterações corretas,
corrigiu a alteração que tinha feito equivocada, que tirou Everton Ribeiro no início, logo do segundo tempo ali, e acabou trazendo o Botafogo para cima. Ele, na verdade, ele tirou o Everton Ribeiro, tentou colocar Ademir, acabou perdendo um pouco do meio campo ali e corrigiu, trazendo o Rezende para o lugar de Caio Alexandre, dando um sangue novo ali e colocando Depena na partida, onde acabou desequilibrando ali naquele passe fantástico, onde achou espaço onde não tinha e deixou Rafael Ratão lá de cara pro gol, que acabou com sangue frio, driblando o goleiro John, ficou só na foto ali e guardou e acabou trazendo o nosso triunfo para casa. Que resultado fantástico, galera. Bahia mais uma vez fez uma belíssima partida e tá deixando a gente cada vez mais apaixonado pelo elenco, viu? Mas é isso aí, eu quero saber de vocês nos comentários. Fala sobre a partida e deixa o que vocês acharam de melhor na partida e o triunfo do nosso Bahia. E vamos junto, tamo junto e até a próxima. Valeu, galera.